no âmbito da política educacional, no âmbito das políticas públicas, no âmbito da cultura, no âmbito das relações afetivas, né, das relações sociais. Então, nós todos vivemos, né, evidentemente, dentro de um campo, né, de um campo social, um campo de classe social, com as nossas disputas, as nossas contradições. Nós estamos sempre, né, discutindo isso na academia, discutindo isso nos nossos trabalhos, nas nossas pesquisas, né, o quanto que a vida da gente é pautada pelas, vamos dizer assim, necessidades que são muitas vezes trazidas, né, dentro de um determinado campo político e econômico que criam essas necessidades para nós. Então, hoje, né, no âmbito da pós-graduação, o produtivismo, essa necessidade de você ter uma competição entre os colegas, do conhecimento ser transformado em números, ser transformado em tabelas, em comparações. Nós temos isso no campo do trabalho, né, cada vez mais as mudanças que vão acontecendo no campo do trabalho, no sentido de uma chamada, entre aspas, flexibilização do trabalho, né? Que vai dando cada vez mais insegurança, né? Aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão envolvidos com suas tarefas no campo social, trabalho alienado, enfim, né? Nós que temos estudado essas áreas, sabemos, né, que toda essa maneira, as políticas neoliberais no campo da educação, a influência que nós temos, né, de toda uma visão capitalista, né, da financiarização do ensino superior. Então, são muitos temas que nós temos estudado, que nós conhecemos e que nós temos nos preocupado, né, durante essas últimas muitas décadas, que vão transformando, né, as nossas relações humanas, as nossas relações sociais, que vão trazendo para a nossa vida uma série de consequências. A escola não fica fora disso, né? Nós temos uma história de precarização do ensino da educação básica, embora muitas tentativas políticas e discussões tenham sido feitas no sentido da superação dessas dificuldades, mas nós ainda somos um país, um dos maiores índices de analfabetismo da América Latina, ainda somos, né, um país com um analfabetismo funcional altíssimo, né? Quer dizer, nós ainda temos um ensino muito precarizado, embora a gente tenha diminuído essas situações, né, essa precarização nas últimas décadas, mas temos ainda que avançar muito nesse sentido. Então, essas dificuldades que nós estamos vivendo ainda no campo das políticas públicas, nós estamos muitas vezes não resolvendo nesse campo, mas atribuindo a criança que não aprende, a criança que não se comporta na escola, né, ao adulto que não consegue realizar o seu trabalho da forma como se espera dele. Quer dizer, várias dessas questões do campo social, da ordem do trabalho, da ordem da educação, da ordem dos modelos de vida, né, acabam sendo insuportáveis para as pessoas que ali estão, né? E essa vivência e essa pressão e essa situação muitas vezes se transforma, né, em algo que ela não consegue resolver particularmente, né, porque é uma questão do campo social, e isso é atribuído a ela como se ela tivesse que pessoalmente dar uma saída, resolver isso. A criança que tem que estudar, ela tem que prestar atenção, ela tem que estar na escola, ela tem que estar nessa escola precarizada e aceitar e se ajustar a essa escola. Então, são muitos temas, né, que nós temos estudado, que nós temos visto no campo da psicologia, no campo da educação, no campo da sociologia da educação, da história da educação. Então, nós temos aí, né, um panorama muito amplo já desses problemas sociais e políticos. Agora nós estamos vendo, né, novamente esse retorno de que essa explicação a essas dificuldades que são vividas no campo social estão sendo transformadas em questões individuais, em transtornos da criança, em transtornos do adulto, em transtornos, em síndromes, não é? E não só transformados nisso, mas sendo medicados, né, para que essas pessoas tenham minimizado os sintomas desses chamados sofrimentos que essas pessoas estão vivendo nesses campos, né?
Então, dos transtornos, das doenças, dos distúrbios, nós estamos sendo conduzidos aos psicofármacos. Então, os psicofármacos como sendo, né, a saída alternativa que hoje a grande parcela da psiquiatria, a grande parcela da medicina tem trazido, né, para diminuir essas situações que são vividas no nosso cotidiano. Né? Então, o excesso de trabalho que leva uma pessoa a dormir menos, a ter uma série de problemas de saúde, uma série de dificuldades. Então, os psicofármacos vêm para fazer com que essa pessoa, né, consiga dormir melhor à noite e vá no dia seguinte do trabalho um pouco menos tensa, né, na sua situação de trabalho. Ou seja, não se discute por que dessa tensão, o que está acontecendo, quais são as causas, não é, dessas dificuldades que nós vivemos nos nossos espaços, na escola, no trabalho, nos espaços de vida. Mas o psicofármaco, ele vem amenizar o sintoma, né? Ele não vai de jeito nenhum trabalhar com as causas sociais que estão no fundo desses sintomas que nós estamos vivendo. Então, nós estamos numa sociedade, né, onde apaziguar este sintoma está sendo um mecanismo que nós temos, a estratégia que nós estamos usando, né, grosso modo, para resolver ou minimizar o sofrimento daqueles que estão expostos ou que estão vivendo essas situações. Então, nós estamos vendo, né, em várias áreas um aumento enorme, né, da utilização desses psicofármacos. Há dados agora recentes sobre isso, alguns que eu vou mostrar muito rapidamente, depois o Marcelo vai trazer, né, especificamente a situação aqui do estado do Paraná. Mas nós estamos vendo, identificando, e o Fórum tem recebido denúncias, tem recebido informações e tem também, né, sistematizado dados nessa direção, uma forte utilização no campo da educação, no campo do sistema socioeducativo e no âmbito da saúde pública. Né? No campo da educação, nós vamos ver que o carro-chefe desse processo de medicação tem sido o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E um segundo, vamos dizer assim, um segundo transtorno, um segundo distúrbio, né, bastante frequente no campo da educação é a dislexia, que embora, não é, aqueles que consideram que a dislexia é um problema de causa genética e que é alguma coisa que a pessoa vai levar para a vida toda e que não precisa de medicação, geralmente a dislexia vem com alguma comorbidade e acaba essa criança disléxica também sendo medicada. Né? Então a medicação ela está não diretamente ligada no campo da dislexia, mas está acoplada à dislexia por conta de outras comorbidades que são atribuídas também a esse campo. Então a gente vai ver que tanto os transtornos como a dislexia têm sido os grandes propulsores da utilização de medicamentos. Né? O transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, ele é um transtorno que vai surgir, né, recentemente dentro do Manual Estatístico de Doenças Mentais, né, que é um manual produzido pela Associação de Psiquiatria Americana e que tem uma história, né, Maria Aparecida José e Cecília Colares têm trazido essa discussão lá desde os anos 80, mostrando que esse transtorno já teve muitos nomes na literatura desde o século XIX, né? Que se busca uma causa orgânica, né, para uma criança que teoricamente, né, supostamente, não presta atenção na aula, ou que não fica sentado, que não se comporta na escola, que não se adapta aos modelos da escola. Né? Então, esses supostos transtornos, né, que depois são diagnosticados, né, por sistemas, por ainda escalas e formas de diagnóstico absolutamente clínicos, né, que são subjetivos e que não tem, não é, um diagnóstico, uma condição de pensar essa criança no seu contexto, mas sim vai olhar apenas o comportamento dessa criança, que a gente já tem discutido também isso e trazido, né, muitos elementos
para questionar esses diagnósticos que estão sendo feitos dos transtornos de déficit de atenção, e com ou sem hiperatividade, né, tem sido, né, um dos diagnósticos mais frequentes no campo da psiquiatria, no campo da própria pediatria, né? Então nós temos visto um aumento muito grande de diagnósticos nessa área, e a dislexia também como segundo, né, grupo de supostos transtornos também, que está ligada à questão da leitura e da escrita, que evidentemente está ligada à precarização ainda da escola que nós temos para as crianças das séries iniciais. No âmbito do sistema socioeducativo, né, a medicação, a utilização de psicofármacos, ela tem sido muito fortemente justificada pelo fato dos adolescentes que estão em sistema de privação de liberdade estarem vivendo situações de estresse, situações de angústia por estarem em privação de liberdade, e, portanto, serem jovens que apresentam um transtorno de oposição desafiadora. E, portanto, medicá-los é uma saída para mantê-los dentro do sistema socioeducativo em privação de liberdade em melhores condições. Então, se no caso de São Paulo, né, que a gente tem muitas denúncias no Brasil inteiro, o Conselho Federal de Psicologia fez uma caravana, né, em torno de 8, 10 anos atrás, que depois foi um documento importante para construir o SINAS, o Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas, né, e esse de apoio às medidas socioeducativas. Então, nessa época que foram visitados, né, todos os estados brasileiros, onde tem conselhos regionais de psicologia, e no mesmo dia essas visitas foram feitas, eu tive a oportunidade de fazer a visita de São Paulo, que foi numa das fundações, CASA, que é chamada, né, que é a antiga FEBEM de São Paulo, no Tatuapé, que é um complexo imenso, que foi depois desativado também por muitas denúncias que lá tem. Então, esse âmbito da medida socioeducativa, a forma de manter os meninos sempre foi o espancamento, né? Então, os meninos são fortemente espancados, as meninas, né? Então, esse é, infelizmente, o nosso sistema socioeducativo, né, de privação de liberdade no Brasil inteiro. São Paulo é um dos maiores dos sistemas, né, onde tem mais encarceramento. Então, hoje, o que o sistema faz não é mais bater de pau como eles batiam os meninos, agora é dar, né, Rivotril, é dar, né, a Ritalina, é dar os medicamentos para que esses jovens fiquem ajustados ao sistema socioeducativo. E isso não é denúncia, isso são os psiquiatras que dizem. Nós tivemos no Rio de Janeiro, ano passado, o Fórum fez um debate, chamou psiquiatras responsáveis pelo sistema do Rio de Janeiro, e a psiquiatra fez uma palestra para nós dizendo: nós trabalhamos assim, porque nós entendemos que isso é um transtorno, e nós entendemos que os meninos têm que ser medicados, né? Então vejam a lógica, né, do psicofármaco sendo utilizada desta maneira também dentro do sistema socioeducativo. E na saúde pública, né, nós temos visto um aumento enorme na utilização de medicamentos nos casos que são identificados, entre aspas, né, como depressão, estresse no trabalho e diferentes síndromes. Então, o Brasil hoje é o primeiro país em consumo de antidepressivos do mundo e é o segundo país em consumo de metilfenidato, que é um medicamento atribuído a crianças e adolescentes com TDAH do mundo. Então, isso é muito chocante para nós, né? Quer dizer, um país como o nosso, nós estamos com esses índices internacionais, né? Pode ser. Então, nós estamos vendo essa naturalização da utilização dos medicamentos no cotidiano. Pode passar. Vou mais rapidinho. O uso do medicamento como instrumento de enfrentamento aos transtornos e aos distúrbios da área de saúde mental. Isso, para nós da psicologia, é um questionamento muito importante, não é? Porque nós vivemos na psicologia e na psiquiatria brasileira muitos movimentos contrários a isso. Nós temos a luta antimanicomial, nós temos o fim dos manicômios, nós temos um trabalho todo inspirado, não é, na discussão do Franco Basaglia da Itália.
E, ao mesmo tempo que nós ganhamos esse espaço político, ganhamos esse espaço na política pública, a reforma sanitária, estamos voltando ao medicamento como a única forma, né, de tratar a saúde mental no Brasil. Um retrocesso muito grande, encarceramento, de aprisionamento, em clínicas, etc, etc. Pode ir. Utilização de diagnósticos que supostamente justificam a utilização dos medicamentos, né? Então, nós não temos diagnósticos suficientes e nem instrumentos para avaliar dessa forma como as coisas estão acontecendo ainda no campo da educação, né? Utilização e premiação de brindes aos médicos que mais receitam medicamentos, né? Então, o Conselho Federal de Medicina proibiu isso, 2 anos depois teve que voltar atrás por pressão da indústria farmacêutica e dos próprios médicos que querem ser premiados. Então, hoje, o Conselho Federal de Medicina regula a premiação, só pode ser um prêmio por ano por médico. Nós aumentamos em 5 anos 48% da venda, da utilização, né, e dispensação de antidepressivos. Os psiquiatras estão preocupados porque qualquer médico no Brasil prescreve antidepressivo. Você vai no oftalmologista, você fala que você não está dormindo direito, ele te dá um antidepressivo. Né? Quer dizer, a depressão virou uma panaceia, todo mundo sabe diagnosticar a depressão, que é uma doença grave, que é uma doença que tem que ter uma história, que não é uma coisa qualquer, né? E tomar psicofármacos também não é uma coisa qualquer, que tem um monte de efeito colateral na nossa vida. Então, nós estamos num momento que até os psiquiatras estão se preocupando com o que os colegas estão fazendo. Né? Pode ir. E os laboratórios farmacêuticos que fabricam, né, a Ritalina, o Concerta e outros psicofármacos que são muito usados no TDAH, que são usados para essas modalidades de transtornos, eles são, né, laboratórios que estão aumentando as suas fábricas no Brasil e aumentando o seu poder, não é, de marketing também no Brasil. Pode ir. O metilfenidato, né, que nós estamos falando dele, é a droga mais utilizada na infância hoje. Ela é uma anfetamina, não há nenhuma regulação na dispensação desse medicamento no Brasil, como não há em outros medicamentos. Inúmeros efeitos colaterais na infância e diagnósticos sem precisão. Quer dizer, nós estamos tomando uma medicação que não tem por que existir, né? E ela está sendo dada em larga escala, como vocês vão ver aqui também. Esse é um levantamento feito em São Paulo, a partir dos Conselhos Municipais de Saúde. Foi um dos primeiros levantamentos que o Fórum fez, em 2011, e metade dos municípios de São Paulo se manifestou através de seus conselhos de saúde, e nós tivemos aí um aumento de 54 mil caixas, né, comprimidos que foram comprados de metilfenidato em 2005 para 1,5 milhão de comprimidos em 2011. Então, para a gente ver a exponencialidade do crescimento, e isso no sistema público de saúde, né? Isso são os conselhos municipais de saúde que estão dizendo para nós que os municípios compram esse medicamento. Né? Pode ir. E conseguimos, em 2015, pela primeira vez, o Fórum, né? Depois de uma disputa importante com a Anvisa, porque até para conseguir os dados não é simples, né? Vocês devem ter isso aqui também. O Fórum entrou com um ofício pela Lei da Transparência e conseguiu, então, acesso a dados da Anvisa, que são dados que não são transparentes, não são públicos, você tem que solicitar. E isso nós conseguimos pela Lei da Transparência de uma forma um pouco menos difícil do que era antes da Lei da Transparência. Nós tentamos, antes da Lei da Transparência existir, e tinha que passar por um vereador ou por um deputado que fazia um requerimento, que aprovava numa comissão, que ia para a Secretaria Municipal de Saúde, aí ia tramitando nos diversos órgãos até depois de 6 meses você conseguir algum tipo de informação, né? Para vocês verem como isso é fechado ainda há muitas chaves, né? Então, o Fórum, né, teve esse trabalho grande, vários membros do Fórum, está na página do Fórum, medicalização.org.br, é um documento de 16 páginas, a gente trouxe só 2 gráficos aqui, ou 3, para mostrar para vocês. Ele saiu recentemente, em junho,
que faz um levantamento do consumo de psicofármacos no Brasil a partir desses dados do gerenciamento da Anvisa no período de 2007 a 2014. Então, vejam só, nós saímos, né, de 919 quilos de importação de metilfenidato em 2009, então, para 1.820 quilos de importação do metilfenidato. E vocês sabem que cada pilulinha tem miligramas desses quilos, né? Então, vocês imaginam quantos milhões de comprimidos são feitos com esses 1.820 quilos de metilfenidato. Pode ir. Aqui esse gráfico é muito interessante porque são as unidades físicas dispensadas nas farmácias e nas drogarias do metilfenidato. E aqui embaixo são os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e o número de caixas que foram vendidas. E nós vamos ver, do lado esquerdo está menor, no meio também tem uma queda e ao final, que é dezembro, tem uma queda. Então é um medicamento que é comprado nos meses, principalmente de fevereiro, março, abril, maio, junho, depois agosto, setembro, outubro e novembro, né? Mostrando que ele está sendo usado para controlar o comportamento das crianças na escola. Né? Nos meses de férias, janeiro, julho e dezembro, cai bastante a compra do medicamento. Né? Então, isso está explicando cada vez mais a contenção química das nossas crianças dentro da escola. Né? Esse é dos adultos, é o clonazepam, que ele é comercializado como Rivotril, que é esse que está no carro-chefe dos antidepressivos hoje, né? Que a gente também tem visto isso entre os professores das escolas. Vejam também a curva, tem uns picos, né? Mas de qualquer forma é uma curva absolutamente ascendente de 2009 a 2014, com 454 mil unidades físicas sendo comercializadas, né, no Brasil em 2014. Pode ver. Aqui são o ranking dos 6 estados que mais compram Ritalina no Brasil. Né? Então, São Paulo em primeiro lugar, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná em quarto lugar. Né? Então, nós estamos sendo estados que estão usando excessivamente, de uma forma impressionante, esse medicamento. São Paulo, 20% de todos os medicamentos que é dispensado em farmácias e drogarias do Brasil. Né? Pode. Os laboratórios têm financiado as pesquisas, né, no campo da saúde pública, pode ir, e também mostrado, pode ir, e também incentivado a criação de projetos de lei. E nós temos trabalhado muito como fórum, como conselhos de psicologia, farmácia, fonoaudiologia, nutrição, as entidades, pressionado muito contra esses projetos de lei, né, que tentam mapear todas as crianças do município, diagnosticar todas as crianças, encontrar o TDAH, a dislexia, o autismo. Então vamos, né, diagnosticar todas as crianças e usar, logicamente, os psicofármacos na sequência. Né? O acesso ao medicamento também tem sido feito no Campo Negro. Quem quiser comprar uma ritalinazinha, entra no site, recebe em casa. Né? Pode. Então, o que essas constatações revelam? Revelam que no campo da educação nós estamos, né, sendo o tempo todo bombardeado por o interesse dos laboratórios farmacêuticos que tentam criar políticas públicas para inserir o medicamento na educação. Assim como eles já inseriram na dislexia, que a pessoa com dislexia, com um diagnóstico, pode fazer uma prova com mais tempo, pode ter uma sala específica, pode ter, quer dizer, os cuidados específicos. Então, hoje também se quer criar na política pública, tá? Isso para as pessoas com transtornos. Essa concepção de direito que está invertida. Ao invés de nós lutarmos pelo direito a uma escola de qualidade, os pais estão sendo incentivados a lutar pelo direito do seu filho tomar Ritalina. Né? Então, quer dizer, uma inversão no processo de compreensão do lugar da educação.
E essa cultura de competição que nós estamos vendo através do Sistema Nacional de Avaliação, é Prova Brasil, é Prova são as provas regionais, são as provas, quer dizer, todo um sistema de avaliação que tem incentivado a competição, que tem incentivado, né, também a medicação para o bom desempenho desses estudantes na escola. No sistema socioeducativo a gente já falou um pouco, né, de toda essa situação que as crianças e jovens estão vivendo. Pode ir. Na saúde, né, nós estamos vivendo ainda a ausência de protocolos de regulação e de administração desses medicamentos, que já existem em vários países, mas ainda temos fluxos de encaminhamento altíssimos de crianças com diagnóstico, né, para a escola, os cursos de formação de pediatras, né, os pediatras estão recebendo orientação da indústria farmacêutica para administrar o metilfenidato a partir da utilização de uma escala de diagnóstico, né, e por aí vai, né. Então, o fórum, ele é muito recente no Brasil, ele foi instituído em 2010, né, novembro de 2010, então esse é o nosso 6º ano de funcionamento, e ele é um dispositivo que tem articulado entidades, movimentos sociais. Aqui em Maringá existe um núcleo do fórum, né, sobre medicalização, e a ideia é de enfrentar essa discussão e ao mesmo tempo mobilizar a sociedade para a crítica, né, a esse fenômeno que nós estamos vivendo, principalmente no campo da aprendizagem do comportamento. Pode ir. E algumas das entidades que têm participado, vários conselhos profissionais, sindicatos, universidades, parlamentares, movimentos sociais, entidades e associações. Pode ir. Temos também nos articulado cada vez mais com fóruns que existem em outros países e que já também tiveram conquistas importantes, como a Itália, que hoje tem a regulação de toda a utilização do metilfenidato na infância, e a França, que só permite o metilfenidato por 6 meses, e isso com muita justificativa. Então, são países nos quais nós temos dialogado bastante para pensar o que fazer no Brasil, né? O fórum, então, para finalizar, ele teve uma repercussão muito importante nesses últimos 6 anos. Primeiro, porque nós estamos instaurando a polêmica do uso de medicamentos no Brasil, que não existia essa polêmica. Existia uma barreira, evidentemente você deve imaginar por que isso não é interessante de ser, né, divulgado e difundido no nosso país. Né? A articulação desses fóruns, desses movimentos internacionais, e conseguimos que em 2013, pela primeira vez, a Anvisa fizesse a primeira manifestação sobre a utilização de psicofármacos no Brasil. Quer dizer, isso já foi fruto de toda essa pressão que o Fórum fez também sobre a Anvisa. Né? A mídia tem se interessado pelo tema na perspectiva da crítica, porque a mídia só se interessava na perspectiva de entrevistar o médico, veja se o seu filho não tem dislexia, fazer aqueles testes nas revistas para ver se o filho não tinha dislexia, se não tinha TDAH, né? Então a mídia sempre apoiou muito fortemente a utilização do medicamento. E aí, com a discussão que o Fórum traz, começa também a ouvir esse espaço e a criar esse espaço de crítica, né? No campo da saúde, nós tivemos um avanço recente, 2 protocolos foram criados até agora, estamos na fase do 3º, lá em Salvador, né? Para regular essa utilização e dispensação do psicofármaco na cidade de São Paulo e na cidade de Campinas. Na cidade de São Paulo foi muito difícil conseguir, teve uma reação muito forte, né, dos setores que são favoráveis, e as entidades do fórum, os conselhos foram fundamentais para que a prefeitura bancasse isso. Estamos tendo agora um novo prefeito, que nós não sabemos se ele vai continuar bancando, né? E temos dissertações, teses, e uma coisa muito importante que aconteceu ano passado, que foi uma manifestação pública, né, do Ministério da Saúde para os secretários dos municípios. Então aqui vocês receberam com certeza essa recomendação também, então isso é importante, porque o Ministério recomenda que existam os protocolos, que as cidades construam os protocolos e que fiquem atentas aos projetos de lei que estão tramitando para o aumento da utilização de psicofármacos.
Então, acho que essa é uma ação importante para pensar aqui no município e nos municípios do estado do Paraná, né? E a outra ação também importante, que não está aí, foi feita pela própria, pelo CONANDA, né? Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que vai trabalhar, que vai recomendar as ações no sistema socioeducativo. O CONANDA também chamou atenção para esse processo absurdo de medicalização que nós estamos vivendo, né? E temos tido um mecanismo, uma estratégia, que está sendo de aprovar dias municipais de luta contra a medicalização em cidades. Então, nós conseguimos aprovar São Paulo, Salvador, Montes Claros, Alexandre Salles, Santos, né? Então, algumas cidades já conseguiram aprovar e têm feito ações no dia 11 de novembro, que é o dia da fundação do Fórum. E, pela primeira vez em São Paulo também, conseguimos aprovar o Dia Estadual de Luta contra a Medicalização, que foi aprovado na Assembleia Legislativa e agora, na quarta-feira passada, foi a primeira vez que houve uma audiência pública lançando esse Dia Estadual de Luta. Os conselhos têm participado muito ativamente, o Conselho Federal de Psicologia fez essa campanha. Essa campanha, se você acha que seu filho é muito arteiro, fique calmo, ele não precisa se tratar com remédios, ele está sendo apenas criança, não ao uso indiscriminado de remédios nas escolas. Esse slogan foi construído pelo dono de uma empresa, né, que é licitada no conselho para fazer toda a parte de comunicação. No dia que nós sentamos com ele, eu e mais duas colegas, né, para falar sobre como é que a gente pensava essa campanha, ele traz que o filho dele estava sendo diagnosticado com TDAH, né, lá em Brasília. E aí foi muito bacana, porque a gente ficou trocando um monte de figurinhas, de discussões, de ideias, e ele produziu esse slogan, né? E quer dizer, ele entendeu o que estava realmente acontecendo. Então foi muito bacana até poder ter tido esse espaço, né, de discussão com alguém que estava vivendo a própria situação dentro de casa, né? Essa campanha foi lançada na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, né, e foi assim também um espaço muito importante de divulgação nacional. 3 livros já foram pelo menos produzidos, devem ter mais que estão saindo pelos estados, mas o primeiro foi esse aqui, que é a medicalização de crianças e adolescentes, né, que foi uma provocação, porque ele reproduz a caixa, né, da Ritalina. Então a gente fez essa provocação, né, querendo fazer um questionamento à utilização dos psicofármacos, e é uma das primeiras coletâneas brasileiras a tratar desse tema, né, com vários autores que participaram dos eventos e das discussões. E o segundo livro, o terceiro também, que foi lançado em Salvador, Medicalização da Educação e da Sociedade, um mito científico, Ciência ou Mito, e o segundo seminário sobre a era dos transtornos, né, fazendo uma discussão sobre esse ciclo que nós estamos vivendo dos transtornos. Também há 2 instrumentos interessantes que saíram. Um foi esse da esquerda, que são as recomendações, né, de práticas não medicalizantes, que é uma cartilha feita pelo Fórum. Essa cartilha está online, ela foi aprovada inclusive pelo Ministério da Educação, está sendo distribuída também largamente, né? Então esse é um material muito bacana para trabalhar em grupos. E essa cartilha Medicalizar não é a solução, que também foi lançada pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, também é um instrumento bacana de trabalhar, né, com essa discussão nos nossos espaços onde nós quisermos atuar com isso, né? E eu estou deixando aqui com a Silvana também mais alguns exemplares desse, e está tudo online, né? Nós também podemos acessar. E o Fórum até hoje fez 4 seminários internacionais, né? Em cada um desses seminários, o último foi em Salvador, Educação Medicalizada, Desver o Mundo, Perturbar os Sentidos, que é um trecho do poema do Manuel de Barros. Então essa questão, né, de nós trazermos cada vez mais a poesia, o teatro, o brincar, não é? Quer dizer, essas dimensões
da vida que estão sendo alijadas de nós cada vez mais no nosso dia a dia, a música, né? A poesia, e convidar vocês para conhecerem o site do fórum, que é o medicalização.org.br. No YouTube tem um canal do fórum com todos esses depoimentos, filmes, seminários, conferências. Então tem um material riquíssimo lá para usarmos em muitas situações. E o Facebook, que é o nosso espaço interativo, né, com mais de 10 mil participações, entradas e etc. Então, esse é o convite, né, que a gente faz para vocês. A gente falou muito rápido, depois quem sabe dá tempo de fazer mais alguma discussão, mas tem muita coisa para dizer nesses últimos 6 anos, o que nos deixa muito felizes, né, por um lado, porque essa polêmica está avançando, está ampliando. Esse trabalho que a Silvana está fazendo aqui, vai, com o Marcelo e outros colegas, né, mapeando essas questões na região do Paraná, é fundamental. Então, acho que cada vez mais nós temos que trabalhar a universidade e a militância, né? Eu acho que a universidade tem informações muito importantes para a militância, e a militância também tem impulsionado muitas discussões importantes na academia. Então, acho que essa relação, né? O fórum se alimenta dessas informações, dessas lutas, né? Então, a pesquisa, a academia tem sido fundamental, porque quando nós começamos com o fórum, a primeira coisa que diziam da gente é que nós éramos ideológicos, que nós que éramos um bando de profissionais que só fazia barulho, que não tinha sustentação, que não tinha nenhuma informação científica para contrapor a informação científica que eles tinham para justificar a existência do transtorno. Então, todos esses estudos, esses trabalhos estão sendo muito importantes, né, porque nós estamos consolidando também argumentos bastante consistentes para mostrar, tanto para a sociedade quanto, né, para os nossos colegas, os nossos pares, essa situação que vem acontecendo no campo social. Então, muito obrigada pela oportunidade e vamos continuar a informação. Bom, quero agradecer, né, a Marilene por ter aceitado o convite. Eu sei que a agenda dela é muito cheia. Eu não falei antes porque o remédio ainda não tinha feito efeito. O remédio que eu tomei no café da manhã e eu estava ainda dormindo. Então, quero agradecer porque fazemos a parceria já há algum tempo, né? A Marilene sempre está conosco aqui nos trabalhos, nas bancas de mestrado, de doutorado, e a importância de divulgar as ações efetivas que o Fórum vem fazendo já há algum tempo, né? E aí a ideia da mesa de combinar a fala da Marilene com a do Marcelo, no mais geral das ações mais amplas dentro do Brasil, de enfrentamento à medicalização, e a pesquisa que o Marcelo vai apresentar mais específica aqui no Paraná. Então, muito obrigada, Marilene, né, no seu bate-volta aí, mais uma vez, está conosco, contribuindo com as reflexões. Marcelo tem meia hora de fala, eu não estamos longe, faço o final assim, e depois, para podermos abrir pelo menos uma rodada de perguntas, né? Acho que é importante depois do debate. Ok? Então, passo a bola para o Marcelo para falar. Bom dia, gente. Bom, já fui apresentado, agradeço à comissão pelo convite, cumprimento a mesa, né? E vamos rapidinho. Eu hoje representarei um grupo grande de pesquisadores e estudantes e profissionais que atuam na rede básica de educação sobre um trabalho de mapeamento e explicitação mais detalhada do processo de medicalização que ocorre na educação básica, mais especificamente na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, em algumas cidades do Paraná. Inicialmente era o Paraná todo, né? Mas em função do não financiamento dos órgãos de fomento
do nosso trabalho a gente diminuiu, mas mesmo assim vocês vão ver que é bem grande. Então ele é coordenado pela professora Silvana, mas ele é composto por pessoas de várias áreas, da psicologia, pedagogia, farmácia, matemática, ciências da computação e informação, enfim, tem muita gente trabalhando nesse projeto. Antes de seguir para o objetivo, a professora já caracterizou bem o fenômeno da medicalização. Eu só quero fazer alguns destaques que vão ser importantes depois na hora de discutir os dados. E, bom, estamos no evento do método, então eu não vou falar das categorias do método, porque já as desenvolvemos nos outros dias. Então eu vou tentar colocar em movimento as categorias do método na discussão dos dados. Como o movimento é ele mesmo uma categoria dialética, então, beleza, né? Um detalhe sobre o conceito de medicalização, que é interessante a gente tomar cuidado, é imaginar que todo processo medicalizante envolve o uso do remédio, tá? Claro que a maior parte deles envolve, e o interesse da indústria farmacêutica é esse. Porém, quando uma mulher grávida é constrangida a fazer a cesariana, mesmo que não envolva medicamentos específicos nenhuns, isso também é um procedimento médico que está dentro da lógica medicalizante, tá? Para vocês perceberem que esse processo de cooptação das diversas esferas e atividades humanas, ele pode ser bastante diverso e sutil, tá? Além disso, o Neto mencionou na fala dele que tem programas, né? Programas de computador que a pessoa faz o diagnóstico. Então ela insere algumas informações lá no programa, o programa dá o diagnóstico, né? Pensem. O código-fonte desse programa é o DSM. E isso não é uma forçação de barra, porque o DSM tem uma lógica binária, tem ou não tem, né? Em cima de um critério assim, atingiu ou não atingiu o número mínimo de critérios diagnósticos, que eu não vou discutir aqui, se vocês quiserem comentem no debate, mas que é absolutamente frágil, para quem estuda isso sabe bem, é absolutamente frágil e em relação ao qual a confiabilidade é praticamente zero, tá? E aí toda essa valorização do DSM, para ir pensar no que é ciência e no método, né? É pseudocientífico, para não dizer que é obscurantista, né? Esse instrumento que é quase que considerado quase que um documento sagrado, né? Dentro da psiquiatria. E um outro detalhe interessante é que quando a gente afirma que determinado transtorno que afeta o processo de ensino-aprendizagem é de origem neurobiológica e genética, nós estamos dizendo que esta pessoa, ela não só ela nasceu doente, tá? Como ela herdou essa doença dos seus pais. Portanto, você já cria aí olha, se o seu filho está doente, você talvez também esteja aí, tudo que você sofreu aí na sua vida, esse processo de exploração do seu trabalho, de desgaste, desintegração do seu sistema interfuncional, é essa doença. Então, não é incomum que familiares, pais, mães, enfim, ao saberem que a criança supostamente tem o transtorno, eles passam também pelo processo diagnóstico e, obviamente, ninguém escapa, eles também tomam, né?
Então, esse é o caráter hereditário do argumento organicista, que remonta às teorias racistas do século XIX, com uma aparência sofisticada, mas que na essência é a mesma naturalização de quando não existia tantos aparelhos que aparentemente medem capacidades psíquicas, né? Bom, e se é genético, é incurável. Então, o tratamento é um tratamento dos sintomas. Então, é hereditário e incurável. Ou seja, você e a sua família são os clientes perfeitos. Mas na idade adulta às vezes passa. Por quê? Não sei. O mecanismo genético que estava em ação simplesmente não está mais. A gente não sabe por quê. Tá? Então, são detalhes importantes que eu vou usar aqui. O argumento, o trabalho pode ser abordado de diversas maneiras. Inclusive, ele está em andamento e fico feliz com as contribuições e debates que vierem. Mas aqui vai ser abordado o seguinte ângulo. A posição organicista de que há um subdiagnóstico, isso aqui que a professora disse, eles consideram subdiagnóstico, tá bom? Então, tem muito mais gente doente e muito mais gente que deveria estar usando, porque não há mecanismos eficientes de identificação dessas pessoas e de encaminhamento do devido tratamento medicamentoso. E por outro lado, a gente aqui, né, afirmando que é um hiperdiagnóstico, ao contrário. Então, muito mais gente diagnosticada do que deveria, se é que determinados transtornos como esse existem realmente. Bom, dito isso, vamos à pesquisa. Como vocês podem ver, uma pesquisa inicialmente quantitativa, então a gente também não tem medo dos dados, né? Dos números, eles não mordem. Então, crianças de centros de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental em municípios do Paraná, então educação pública, ok? Municipal. Com o objetivo de ampliar os conhecimentos sobre e esses conhecimentos possam colaborar com movimentos políticos de enfrentamento à crescente medicalização infantil, que no Brasil o maior exemplo é o Fórum, né? Bom, por favor, pode seguir. Aqui eu só coloquei quem são os pesquisadores, então, professores, estudantes, técnicos administrativos, profissionais da educação básica, tem bastante gente trabalhando, tá? Os dados foram coletados por amostragem e por censo, a depender dos municípios. Hoje nós falaremos apenas de 5 municípios onde houve censo, e não amostragem. O que nós procuramos, né, na coleta? Então, levantamento de dados por meio de pesquisa de campo, questionário, que foi impresso e online, a depender da realidade do município, ok? Mas que todos os dados foram para um banco comum de dados, cujas fontes foram as famílias. Isso aqui geralmente gera polêmica na hora de discutir com as secretarias municipais, porque elas consideram que as famílias não têm as informações, tá? Eles é que têm. Apesar de eles terem informações, com certeza a informação mais segura e mais atual sobre o estado dessas crianças vem das famílias. É claro que se você fizer um processo acompanhado de preenchimento do questionário, você vai poder tirar dúvidas da pessoa em relação ao que se pede. Mas essa ideia de que as famílias são incapazes de dizer o que está acontecendo dentro delas mesmas, já retrata um pouco como que o atrito entre a instituição escolar e a instituição familiar, ela cria, inclusive, uma descrença de que essas pessoas são capazes de dar as respostas que nós gostaríamos, né? Bom,
a análise estatística, que eu vou mostrar parte dela aqui, e, por favor, mais uma. A análise teórica concreta da medicalização. Então, a análise estatística, ela é basicamente descritiva. Em diversos momentos aqui do evento, nós fizemos a crítica à ciência descritiva, ok? Mas, do ponto de vista da superação por incorporação, a gente não perde a descrição de vista, tá? Então, descrever é parte do processo. O problema da ciência positiva é que não é que ela faz descrições, é que ela diz que descrever é explicar. Então eu faço a descrição extremamente minuciosa e acredito que a descrição extremamente minuciosa é a própria explicação. Então nós não faremos isso aqui, tá? Mas a gente vai usar a descrição como um instrumento, claro. Dentro da psicologia histórica cultural, que é a ciência que vamos utilizar, né, na discussão. Bom, o que tem o questionário? O que a gente queria saber? Não é só se toma ou se não toma. A gente quer saber mais coisas, tá? Então, idade e gênero da criança, o turno e ano, desde do primeiro ano da educação infantil até o último ano dos anos iniciais do ensino fundamental e as classes especiais. Se tem diagnóstico, se a criança recebeu algum diagnóstico, qual? Se toma alguma medicação associada a esse diagnóstico psiquiátrico, que é considerado algo que afeta o processo de aprendizagem, né? Então, se toma e qual medicação? Há quanto tempo toma e em que dosagem toma? Se quem fez o diagnóstico e receitou a medicação, se interrompeu o uso da medicação em algum momento e por quê, e se recebe algum acompanhamento outro que não medicamentoso, clínico ou educacional, tá? Então, um conjunto de informações muito mais detalhado que permite, né, como nós vamos ver, uma série de questionamentos. Bom, aqui nós temos o resultado dos 5 municípios que não estão nomeados aqui, porque nem todos receberam as devolutivas para as respectivas secretarias. Então é importante que eles recebam as devolutivas, a gente debata junto com eles para depois, efetivamente, né, explicitar o nome dos municípios. Mas só para vocês terem uma noção, do A ao E são municípios de tamanhos diferentes, tá? O município A, segundo o IBGE, eles têm mais gente que isso, mas segundo dados do IBGE mais recentes, o município A tem mais ou menos 350 mil habitantes, o B 310 mil, o C 87 mil, o D 36 mil e o E 32 mil. Então eu organizei pelo número de habitantes dos municípios, tá bom? São municípios de tamanhos bem diferentes. Primeira tentativa de colocar, primeira não, né? Segunda já, de colocar em movimento o método. Isso aqui é pseudoconcreticidade. Se o Kozik estava certo em dizer que a pseudoconcreticidade é um claro escuro de verdade e engano, vocês têm um exemplo muito claro bem na frente dos seus olhos. Isso aqui é um claro escuro de verdade e engano, tá? O organicista bate o olho nisso aqui, ele vai dizer assim: olha lá, entre 1% e 2% de crianças na educação infantil, isso é evidentemente um subdiagnóstico, né? Porque se você olhar para a escola, os problemas e não sei o que, você vai ver que tem muito mais que isso, tá? Então o aspecto aparente do fenômeno ele é importante, porque um fenômeno que não tem aparência, ele não pode nem ser conhecido. Então também cuidado para não satanizar a aparência dos fenômenos, né? A relação contraditória entre aparência e essência que nos interessa. Então vamos à aparência para tentar avançar. Não, volte. Então vocês podem notar, vou tentar esclarecer para vocês, para ficar claro. Nós temos ali o número de crianças da educação infantil que fazem uso nesses respectivos municípios. Na terceira coluna, as que não fazem.
O número de questionários válidos, aqui é interessante dizer que nós usamos sim recursos estatísticos e de filtragem de dados para que todo tipo de dado repetido, incompleto ou de alguma forma questionável nos questionários propriamente ditos foram devidamente eliminados desse conjunto final aqui. Então, para tentar tornar os dados mais cristalinos, né? Bom, então são questionários válidos, são esses aí. Somados à educação infantil e ensino fundamental foi mais de 40 mil, tá? E aqui são os percentuais do número de estudantes do município que nós tivemos os questionários válidos. Então, vejam que são percentuais do ponto de vista estatístico significativos, né? É bastante gente. E os percentuais na última coluna que mais nos interessam, que é o índice de crianças medicalizadas. Pensando que é 0 a 5 anos, é um índice muito alto, ok? E quando eu chegar na parte de diagnosticadas de que e tomando que remédio, aí a coisa vai ficar bem mais grave. Espero que vocês se remexam nas cadeiras aí, porque é... Bom, próximo, por favor. Primeira coisa interessante, quando a gente passa para os dados do ensino fundamental, aí a curva ascende enormemente. Então, se você tem 5, você não toma tanto remédio, mas se você fez 6, tá? Já começou. Aqui novamente, né? As que foram medicar, as que recebem diagnóstico e fazem uso, as que não fazem uso, o número de questionários, então veja que são números imensos, né? 11 mil, 9 mil. E os percentuais representados do número total de estudantes do município, de ensino fundamental, dos anos iniciais, e os percentuais. Acima de 5% em todos os municípios. Isso já é uma surpresa, porque quando a gente pega os números mais gerais, a gente fica ali nos 5%. Nós já passamos esses tais 5%, tá? Não chegamos aos 9%, 10% dos estadunidenses, porque afinal foram eles que inventaram esse negócio, eles são muito bons nisso. Mas, como a professora deixou bem claro, a gente está, nós estamos muito próximos, né, de agir exatamente dessa forma. Próximo, por favor. Aqui é o diagnóstico mais comum e o medicamento mais prescrito, tá bom? Sem surpresas, o TDAH é o diagnóstico mais comum na educação infantil. Mas uma grande surpresa, porque essas crianças, apesar de tomarem sim a Ritalina ou o metilfenidato, não foi o medicamento mais prescrito. O medicamento mais prescrito foi a risperidona. O metilfenidato é um estimulante, ok? Tarja preta, uso controlado, uma série de efeitos adversos problemáticos. Mas quando a gente pensa que a risperidona é um antipsicótico, que a própria Anvisa não indica que não seja utilizado com crianças, a não ser em situações de exceção de autismo, tá? Encontrar o uso da risperidona associado ao TDAH como medicamento mais prescrito é uma surpresa. Ok? Então, as crianças tomam antipsicótico, gente. Por quê? As crianças tomam antipsicótico. Ainda estou no pseudo concreto. Preciso explicar por quê. Ok? Ainda não sabemos. Isso precisa ser melhor investigado. Uma suposição é que talvez a nossa crítica à Ritalina, ao invés de ter provocado uma diminuição da medicalização, provocou simplesmente a mudança do remédio. Então a gente bate bastante na Ritalina, mas tem que tomar cuidado para não
individualizar essa crítica, né? Então, ao invés de entenderem que TDAH provavelmente nem existe e que nenhuma dessas crianças deveria estar tomando esses remédios, se vocês quiserem discutir porque provavelmente não existe, eu deixo para o debate, tá? Não, então tá, não pode dar Ritalina, tem um monte de protocolo aí dizendo que o dispêndio dessa substância é perigoso, vamos dar outra. E aí, substitui por um antipsicótico, olha que delícia. Mas é óbvio que isso precisa ser ainda investigado. Vamos? Antes da gente ir, volta um pouquinho. Notem os percentuais de uso da risperidona. 40%, 42%, o mais alto 62%. Então quer dizer que elas usam outras coisas. E essa outra coisa é sim o metilfenidato, tá? Mas olhem agora, olhem para a terceira coluna quando eu passar para o ensino fundamental. Vai. Aí, compadre, ninguém tem dúvida em dar Ritalina para o pessoal do ensino fundamental, tá? De maneira muito mais homogênea, né? Então, os índices são muito maiores, 80%, 90%, 78% do uso da Ritalina, que é o nome fantasia, né? Do remédio. E também os índices, né, de diagnóstico também do TDAH altíssimos. Então, realmente, o TDAH ainda predomina, mas vocês vão ver que tem muitas outras coisas. Eu vou passar rapidinho por outros dados e depois faço uma análise teórica deles, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês, esses são os resultados gerais desses municípios. Existem outros municípios em que a coleta está em andamento ou ainda não foi suficientemente sistematizada. Eu vou mostrar para vocês agora dados de uma amostragem de um dos municípios, então só para vocês terem algumas informações complementares. Então, é uma amostragem de um dos municípios no ensino fundamental. São só 1.639 questionários válidos, no caso dessa amostragem, mas que foram reunidos por critérios estatísticos, enfim, sorteio aleatório das informações e relevância e validade, tá? Nesse município, nós temos esses percentuais de crianças no ensino fundamental, tá? 51, quase 52 de meninas e quase 48 de meninos, tá? Agora olhem bem quando passar para os medicados. Os meninos, apesar de em menor número, são muito mais medicados, tá? Por que essa diferença de gênero no processo diagnóstico? É algo que precisa ser discutido. Também não temos as respostas. A gente pode travar no debate, eu tenho, né, ideias. Bom, próximo, para vocês verem, aqui também, né, meninos e meninas, mas acumulados, assim dizendo, as informações, em que momento dos anos iniciais eles tomam mais. E veja que interessante, o terceiro ano foi o ano em que o índice, né, a incidência foi maior. Por que o terceiro ano? O que acontece no terceiro ano? Ou melhor, o que aconteceu no segundo ano em que elas fracassaram, né, ou consideradas fracassadas, passaram pelo processo diagnóstico e se medicaram lá no terceiro? Também é algo que devemos explorar, né? As exigências de alfabetização, que não são tão grandes no primeiro ano do ensino fundamental de 9, mas são muito maiores no ensino fundamental no segundo ano? Talvez. Próximo. Aqui para vocês verem que elas tomam muitas coisas. Então, os estimulantes, que é o cloridrato de metilfenidato, está lá em cima como a substância mais ingerida. O antipsicótico, a risperidona, aparece também em segundo lugar, mas temos antidepressivos, anticonvulsivantes e ansiolíticos. Ok? Elas também tomam. Próximo. E elas não tomam ela toma só a Ritalina? Não, ela toma a Ritalina e toma uma outra coisa, tá? Então, nós temos percentuais de crianças que tomam 2 medicamentos e crianças que tomam 3, distintos. Aí, entrando na lógica da medicalização da velhice,
que uma coisa, né? Toma uma coisa para fazer uma coisa, daí tempera a outra, tenta temperar com outro medicamento e assim vai, tá? Que a gente acreditava que era típico da velhice, observado aqui, crianças do ensino fundamental. Próxima. Aqui para vocês verem outros diagnósticos. Está separado o déficit de atenção, sem hiperatividade com hiperatividade, mas a gente poderia colocar tudo numa coluna só. Mas tem o TOD, transtorno de oposição desafiadora, que foi mencionado aqui. Temos transtornos globais de desenvolvimento, aí entra o espectro autista, que é uma maravilha, aquela ideia que vocês têm do autista, aquele que se balança e está completamente isolado, esquece, isso não é autista mais, tá bom? O espectro autista, se você já é meio acanhado, você cai lá no espectro autista. Então, o tal do Asperger, ok? Ninguém escapa. O transtorno bipolar, depressão e outras coisas. Então, para vocês terem uma noção do universo. Próximo. Beleza. Tá, tenho só 2 minutos e meio. Feito a crítica à medicalização, o que a psicologia histórico-cultural tem a dizer sobre ela, que é uma tentativa de superação desse estado pseudo-concreto, né? Se a lei genética geral do desenvolvimento postulada pelo Vygotsky está correta, então os processos, as características propriamente humanas, elas existem primeiro na relação com o outro, nos processos interpsíquicos, para depois serem características individuais, intrapsíquicas, ou seja, órgãos da sua individualidade, parte de quem você é. Uma análise totalizante que não leva em consideração contextos e momento histórico, econômico, em plena crise sociometabólica do capital, não entende isso aqui. Ok? Então, a medicalização, a hiperatividade não é um fenômeno de indivíduos, né? Ela é uma condição histórica de uma sociedade que, por processos interpsíquicos empobrecidos, não desenvolvem funções superiores, tais quais se esperava, né? Aí depende do critério, da idade, da atividade principal, a atividade guia desse indivíduo, que ele cumprisse. Longe de pensar isso como algo, como um transtorno, dentro dessa perspectiva, o que acontece é um empobrecimento do desenvolvimento, que cria repercussões, algumas inclusive de sofrimento psíquico e adoecimento, mas não necessariamente. Você pode simplesmente se considerar distraído e tocar a vida inteira assim, tá bom? Mas você poderia não ser mais distraído ou menos distraído, sei lá. Claro, desde que relações interpsíquicas promovessem a internalização e mediação consciente de signos que fizessem da atenção uma mais capaz. Agora, detalhe, a atenção não é a gente não estuda a função, viu, gente? Quem está estudando a função, atenção aí, ou outra função psicológica superior, cuidado, a gente não estuda a função, a gente estuda o indivíduo, o sujeito, enfim, em atividade, que na atividade demanda funções. Porque estudar a função é coisa de psicologia tradicional, abstrata, muito bem criticada pelo Bruno e pela Mel na mesa sobre o sofrimento, ok? Se eu quero entender então por que esta ou aquela criança
caso eu faça uma avaliação correta do desempenho que ela deveria ter na idade que tem. Ok? Porque geralmente não fazem. O DSM não faz. Tá? O que eles esperam de uma criança de 7 anos, né, nos seus critérios diagnósticos, fica claro que eles não fazem a menor ideia do que esperar das capacidades interpsíquicas e de autocontrole da conduta de uma criança de 7 anos. Mas mesmo que esse rendimento, essa capacidade seja inferior à que poderia ser, ok? E eu não estou patologizando a criança nesse processo, a reversão disso é simples. Sabe como que faz? Ensino. Daí, a defesa, por exemplo, de um ensino escolar como uma das esferas da educação que tem características específicas e importantes para a promoção do desenvolvimento, sem cair na ideia de que o desenvolvimento só acontece através do ensino escolar, certo? Mas, se os processos superiores, e são chamados superiores, não porque eles não estou fazendo um juízo de valor dos processos, inclusive isso seria bizarro, tá? É simples. O que significa superiores? Mais capazes, com possibilidades maiores do que os processos elementares. Então, se os processos superiores demandam a mediação consciente dos signos, e a depender do signo, porque não é qualquer signo que medeia, o signo tem que ser auto-instrumental. Os signos mais propícios, capazes de realizar essa transformação, são aqueles que têm características específicas de generalização, de abstração, que nós chamamos de conceitos científicos, incluem os filosóficos, os estéticos, os morais, mas enfim, vou usar os científicos agora, tá bom? O processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem desses signos que vão fazer deles ato instrumental da atividade do indivíduo que tem determinadas motivações que nas ações produzem objetivamente determinados resultados que transformam a subjetividade do sujeito. Nesse processo de transformação, desenvolvem funções superiores caso o ensino incida na assim chamada zona de desenvolvimento iminente. Porque também, se não incidir, não acontece nada. Tá? Então, essa seria, por exemplo, a interpretação ou a maneira de entender situações em que até podem ser, a gente pode identificar uma desatenção, uma hiperatividade, mas não no sentido patológico, muito menos genético, neurobiológico dos organicistas, ok? Bom, e aí fecho retomando a problemática inicial. É subdiagnóstico ou é hiperdiagnóstico? Bom, se a existência desses transtornos é duvidosa, se o diagnóstico é muito frágil, se existe todo esse contexto socioeconômico de valorização e incentivo a diagnosticar crianças, se o uso desses fármacos gera, dentro da indústria farmacêutica, uma fortuna, se esses fármacos são remédios de uso controlado e têm efeitos adversos perigosíssimos para o desenvolvimento, que a longo prazo a gente não conhece exatamente, o que vai acontecer com uma criança de 3 anos que toma antipsicótico? Diante de todo esse cenário, afirmar que isso é subdiagnóstico, além de ser do ponto de vista ético um equívoco, é do ponto de vista científico uma fraude. Então não é nem ético e nem científico.
Por isso que eu disse, é pseudociência e é até uma forma de obscurantismo técnico, né? E aí, reforçando então, espero que sim, esses dados reforcem o argumento de que trata-se sim de um hiperdiagnóstico e nós devemos sim tomar, né, as medidas para enfrentamento, superação desse cenário que está completamente de acordo, né, com as tentativas desesperadas do capital, na sua contradição com o trabalho, de produzir e reproduzir a sua força de trabalho a qualquer custo, independente das condições desumanizantes em que isso aconteça. Ok? Muito obrigado, gente. Bom, daria para fazer um evento só com os dados. E temos muitas correlações ainda a serem realizadas. Eu acho que a gente está em um momento, como o Marcelo falou, de levantar, né, trazer essas indagações e perturbar. Acho que trazer a perturbação, né, não podemos naturalizar isso. Né? Entender que essas crianças, está tudo bem medicalizar essas crianças. Vamos abrir para o debate e, pelo adiantado da hora, como sempre, isso desde o primeiro dia, nós estamos sempre correndo contra o tempo, uma rodada de perguntas, né, fazer aquele esquema de várias pessoas virem, usarem o microfone, identificarem inicialmente e colocarem as perguntas para a Marilene e para o Marcelo, ok? Peço que, por gentileza, venham aqui, ou se tiver dificuldade, eu sei que aí as cadeiras são todas meio que amarradas, pode mandar em papel, por escrito também, que eu leio. Aí o pessoal da organização se disponibiliza em pegar. Comentário antes que eu não fiz a minha fala, o Paraná tem 2 núcleos, né, do Fórum sobre Medicalização. Um que é de Gatilho, levanta um pouquinho, Alexandre. Professor Alexandre, da Universidade do Paraná, Alexandre De Luca, que foi o fundador, né, do núcleo, do primeiro núcleo no estado do Paraná em 2011, 2012, e na sequência o segundo núcleo que foi aqui na UEM, né, a Universidade Estadual de Maringá. Se não me engano, quem coordenava era a Sônia Chima, a professora Nilza Tessaro, que começou coordenando esse trabalho. Então, o Paraná tem 2 núcleos do fórum, então acho que é importante destacar também. Bom dia, primeiramente. Eu sou acadêmica de pedagogia da Unidade do Cianorte e faço parte do grupo de medicalização de lá. E assim, muitos apontamentos que foram feitos, né, é uma das nossas discussões no grupo. E eu gostaria, assim, de perguntar para a professora Marilene, para ela expor um pouco sobre esse mercado de trabalho, esse meio de produção, nessa formação dessa sociedade tarja preta. Porque o que nós estudamos muito, assim, é o tempo, né, vivemos controlados pelo tempo, pelo meio de produção, pelo mercado de trabalho, e que isso tudo colabora principalmente para esse aumento de medicamentos. Então, se você puder falar um pouquinho sobre essa constituição dessa sociedade tarja preta, juntamente com o mercado de trabalho, eu agradeceria muito. E uma pergunta para o professor Marcelo. Quando você coloca os professores de educação infantil, trabalho há 3 anos com educação, agora estou numa instituição privada, trabalhei 2 anos com o município. E uma coisa assim que você falou que me fez refletir bastante, e uma dos meus questionamentos é que o que se percebe é que pais, filhos de médicos, farmacêuticos, né, eles se negam a medicar os filhos.
Quando a escola coloca isso, né, olha, a criança não para quieto, seu filho precisa. Não, meu filho não precisa, mas ele indica esse medicamento para outros pais. Então, assim, é um questionamento interessante para a gente analisar. E uma das coisas também que se percebe na escola é meninos. Por que o menino? Daí no nosso grupo a gente discute muito a brincadeira de menino. Né? A brincadeira de menino sempre está correndo, sempre está disputando bola, e depois fala que a criança tem hiperatividade. Né? Então, assim, é para a gente refletir bastante sobre esses tipos, é porque o gênero, né, e essa instituição privada e essa pública. Qual é esse índice de medicamentos? Obrigada. Qual é o seu nome? Leslie. Bom dia, sou Juliana, né? Vou só, na verdade, colocar alguns comentários. Queria compartilhar, assim, não tem propriamente uma questão, mas em termos de algumas amarrações entre as mesas, entre as falas que a gente pôde assistir ao longo do evento, né, desde o início, como as coisas vão se conectando, se articulando, né, e acho que alguns destaques que eu queria fazer nesse sentido. Na fala da Graziella ontem, ela trouxe aquele cartaz, a Grazi está por aqui, né? Ela trouxe aquele cartaz exposto numa escola pública, né? Numa escola, num colégio, né, de Curitiba, que dizia que a criança que não sofreu bullying, ou não cometeu e não sofreu bullying na escola, terá mais dificuldade de adaptação, de inserção no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, né? E acho que quando a gente começa a olhar os dados, né, que o Marcelo traz aqui do projeto e discute, também uma outra esfera que a gente está pensando, a lógica da medicalização, né, que acho que como a Marilene e o Marcelo demonstraram, o mecanismo necessário à reprodução social nesse sistema, via contenção química da conduta dos indivíduos e via amortecimento e ocultação do sofrimento. Então a gente também já vai acostumando, a gente também já vai imputando essa lógica à criança desde a educação infantil. Né? Então, fiz essa relação, né, entre a discussão da violência, do bullying especificamente, a questão da medicalização e como as coisas não necessariamente estão falando de um mesmo fenômeno, mas estão falando de uma mesma lógica que tem expressões diversas, né, na concretude da vida social. Né? Acho que a gente pode fazer um exercício muito interessante aqui no evento com relação a várias temáticas, né, que foram propostas pela organização, de discutir questões, e acho que vários dos convidados fizeram esse movimento, de pensar explicações de um mesmo fenômeno, a partir, né, de visões dominantes, hegemônicas, e como é que é diferente a gente pensar esse fenômeno à luz do método materialista histórico dialético. Né? Então, de novo, a Graziella faz esse movimento para pensar o bullying, ela começa na apresentação. Então, como é que se explica o bullying? Bom, então agora vamos explicar a luz do método. O Bruno fez isso para discutir a questão da esquizofrenia, a questão do adoecimento do trabalhador, suicídio, enfim, a gente acho que esse movimento foi acontecendo nas diversas falas e aqui, né, nessa mesa também. Então, o Marcelo traz dados, o claro, escuro, né, então, traz os dados, bom, mas então, né, agora como é que vai ser a explicação e entendimento desses dados à luz do método? Então, acho que, né, de novo, o evento consegue, né, cumprir esse objetivo de mostrar pra gente né, como é que é pensar os fenômenos à luz do método. E aí eu queria fazer um registro, né, eu tenho acompanhado o projetão, né, da medicalização aqui, coordenado pela Silvana, há bastante tempo, então já assisti várias apresentações, né, mas queria dizer assim, acho que me parece que vocês estão chegando num momento de síntese, né, que está assim, né, tá fantástica a forma de trabalhar com esses dados. Acho que a forma como o Marcelo foi construindo essa análise, então, né, está conseguindo explicitar a realidade a partir dos dados, mas não, né, então, queria dizer assim, quando o projeto também está conseguindo chegar nesse momento de atender o objetivo inicial que foi proposto, enquanto ele é um instrumento para a gente na luta, nessa luta que a Marilene coloca, né, então, a importância desse movimento que vocês têm feito aqui nesse projeto. E por fim, que eu já me estendi muito, né,
algo que eu estou levando para pensar também aqui, né? Quando os vários pesquisadores que tiveram aqui discutindo as questões, né, a plateia, enfim, a gente, mesmo que a gente não trabalhe diretamente junto, né, a gente está engajado no mesmo projeto coletivo de produção teórica e científica, e me parece que uma questão que está ficando muito forte para mim é o quanto a gente precisa garantir, né, como um objetivo consciente para o nosso avanço teórico, a articulação entre educação, desenvolvimento e saúde. Então o evento fez isso, a gente teve um momento de discutir especificamente temas educacionais, discutir especificamente temas da saúde, e implicitamente as relações estão ali, mas eu penso que a gente precisa avançar na elaboração teórica, né, entre os processos de desenvolvimento e o processo saúde e doença, como é que essas coisas estão articuladas. Acho que precisamos nos organizar para produzir conhecimento nessa direção. Então, desculpa me estender aqui, ela queria compartilhar tudo isso que eu estou levando aqui para casa, tá? Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou a professora Ana Augusta, sou da Unesp de Marília, e até complementando a fala da Juliana, nessas articulações eu gostaria de colocar mais um elemento em discussão, que é a educação especial, que é a área específica na qual eu trabalho. E nesse sentido, a pesquisa do Marcelo chamou muita atenção, porque eu trabalho especificamente com a deficiência intelectual, e acabei de fazer um levantamento de dados de desempenho escolar na área da deficiência intelectual e encontrei algumas coincidências com você. Como, por exemplo, a questão de gênero. Na deficiência intelectual, é muito mais diagnóstico de meninos do que de meninas, numa relação de 60% a 40%. A questão do terceiro ano escolar é interessante porque tanto os dados acadêmicos de crianças com deficiência intelectual, quanto dados disponíveis da Prefeitura Municipal de São Paulo, que é onde eu fiz esse levantamento, apontam o terceiro ano como um ano mais complexo em termos de aprendizagem, é onde as crianças vão apresentar maiores déficits, que a gente pode chamar assim, de conhecimento daquilo que lhe é exigido do ponto de vista curricular. Me chamou a atenção que você também colocou a classe especial como um elemento de análise. Eu sei que o Paraná se organiza de uma forma diferente do que o Estado de São Paulo em relação às questões de educação inclusiva. E os seus dados, você aponta uma criança com síndrome de Down, uma com síndrome de West, uma com deficiência intelectual. Eu queria saber se essas crianças são provenientes da classe especial ou se estavam na classe comum, num processo de educação inclusiva. E dizer que a análise a partir do materialismo histórico dialético tem permitido essas aproximações que a Juliana comentou, inclusive na área da deficiência intelectual, vocês podem imaginar. Se as crianças com dificuldade de aprendizagem apresentam esse quadro, imaginem aquelas com deficiência intelectual. Então, se há aqui um hiperdiagnóstico na área da deficiência intelectual, nem se fala. Temos crianças com diagnósticos incorretos, falsificados, e além de tudo, com uma concepção organicista muito forte, e o diagnóstico, ele na verdade já traz em si o próprio destino desse sujeito. Então, acho que é uma discussão que também se coloca para essa área. Muito obrigada. Qual é o teu nome? Ana Augusta. Vou passar então para a mesa as respostas. Uns 10 minutos. Quer começar? Então vamos lá. Nossa, tem muita coisa bacana, né? Que a gente pode discutir. Eu estava pensando no levantamento do Marcelo e fazendo um paralelo também, que o Marcelo trouxe da equipe, né, de pesquisa, e agora a Ana Augusta também trazendo essa questão da educação especial, que quando nós, na área de psicologia escolar, começamos a fazer os levantamentos sobre os encaminhamentos de crianças que são provenientes da escola para a área da saúde, e isso a gente começou lá nos anos 80, tem pelo menos 5 levantamentos, né, grandes que foram feitos, além de levantamentos que têm sido feitos nos estados, na cidade de São Paulo e em outros estados. Os dados são muito semelhantes a esses, quer dizer,
a questão de gênero. Os meninos, em torno de 70%, são encaminhados aos serviços de saúde em relação às meninas, por apresentarem problemas de comportamento e de aprendizagem na escola, né? Essa questão de que eles apresentam esses problemas na escola, que são de comportamento e de aprendizagem, então de comportamento hoje transformados em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e os comportamentos de aprendizagem transformados em dislexia, né? Então, na verdade, essa lógica, né, medicalizante dos encaminhamentos, né, de você interpretar as questões escolares como se fossem questões individuais, atribuindo à criança o seu organismo, o seu comportamento, ou a sua família, ou a sua origem social, nunca foi superado, de fato, dentro da escolarização, né? Quer dizer, eu acho que quando a Juliana está falando dessa relação mesmo entre psicologia e educação, educação e saúde, né? Quer dizer, nós nunca nos separamos dessa relação com a saúde, né? É uma relação que hoje se reinventa, né? E a medicação vem como mais um elemento nesse processo. Ou seja, com toda a discussão que a área da psicologia escolar fez há 30 anos, desde a Maria Helena Pato, né? Produção do fracasso escolar em 1990, nós não superamos este olhar patologizante em relação ao processo de aprendizagem. Então, acho que isso que nós hoje, vamos dizer, expressamos via fórum, expressamos nas pesquisas mostrando a utilização dos psicofármacos, expressamos nesses números astronômicos de compra de medicamentos no Brasil, o lugar que nós ocupamos no mundo e o lugar que a indústria farmacêutica ocupa. Quer dizer, do ponto de vista da escolarização, nós não conseguimos ainda avançar no sentido de pensar as questões da escolarização que produzem, né, uma série de ainda entraves à própria apropriação do conhecimento, né, aquilo que nós defendemos como as finalidades da escola. Então, nós não ainda conseguimos superar esse movimento. O processo de medicalização e de utilização de medicamentos, ele está, vamos dizer assim, agudizando mais ainda este processo que sempre existiu, né? Então, eu acho que esse é um aspecto também histórico da nossa relação com o campo da saúde, e eu diria, até com o campo da assistência, porque quando nós vamos olhar as medidas socioeducativas, nós vamos ver o mesmo tipo de mecanismo, né? Essa mesma lógica, esse mesmo mecanismo. Então, nós estamos, no campo da garantia de direitos, vivendo isso. Muito provavelmente, se nós formos ver quem são as crianças que estão também na escola medicadas, muito provavelmente nós vamos encontrar crianças que vêm de abrigos, crianças que vêm de assistência, crianças que vêm, não é, de situações de perda de garantias de direitos, violência doméstica, etc. Então, nós vamos ver essa relação também com o campo da garantia de direitos, né? Então, esse mecanismo da exclusão social é um mecanismo que está posto nas várias esferas da nossa sociedade, né? E, mais especificamente, a questão do trabalho, que a Leslie pediu para comentar, eu acho que a gente tem visto isso muito fortemente na educação, né? Uma das colegas nossas, quando nós começamos essa discussão da medicalização, esteve num evento grande da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, e ela fez uma brincadeira assim, com os professores da plateia, com mais de 400 professores, e perguntou assim: alguém aqui toma algum tipo de medicamento, né? Antidepressivo, relaxante e tal? 70% da plateia não tomam, né? Quer dizer, o professor, nós adultos, também estamos vivendo o mesmo processo, né? E isso se deve, né, a isso que a gente tem discutido, e nós vamos aprofundar mais sobre o que significa hoje o lugar do trabalho e o lugar do professor, evidentemente, nesse processo de perda de significado, de perda de sentido, de desvalorização que a gente
tem também literatura vastíssima sobre isso, né? Agora, a questão é como é que nós vamos trabalhar isso do ponto de vista político, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista, né, dos nossos movimentos sindicais. Eu acho que seria muito interessante, uma das frentes que nós pudéssemos trabalhar, né, como universidade como fora, seria os sindicatos, né? A CUT, por exemplo, pautou uma revista sobre medicalização há uns 3 anos atrás, né? Uma matéria de capa na revista da CUT, que chama Revista Brasil, que vai também não sei quantas milhões de pessoas e tal. Então eu acho que os sindicatos, né, o espaço sindical é um espaço muito interessante para a gente começar a ocupar, porque eu acho que esses processos nós temos que fazer uma crítica, né, uma reflexão e pensar juntos o que esse processo de trabalho vem criando e como que a gente pode superar isso, sem também medicalizar o processo de trabalho, né? E nós começarmos a achar a síndrome de tudo, síndrome do burnout, síndrome disso, síndrome daquilo. Quer dizer, nós acabamos caindo também na mesma armadilha que nós questionamos, né? Tentando encontrar uma doença para o trabalhador, né? Então, e a gente vê isso nos nossos espaços de trabalho. Quantas pessoas são afastadas, pede afastamento por doença, quer dizer, a doença é a forma de sobreviver também hoje no espaço de trabalho, né? É uma forma de você dizer, olha, não aguento isso, mas é porque eu estou doente, né? Então, são muitos questionamentos aí que nós temos que fazer e pensar ainda dentro do nosso espaço, né, da psicologia, com a educação, com a assistência, com o mundo do trabalho, que são esses espaços que nós temos circulado nos últimos tempos, né? Bom, Leslie, os médicos não medicalizam seus próprios filhos. Farmacêuticos? Bom, não sabia disso, nem sei o que eu poderia comentar, porém, cadê a categoria da contradição, né? Então, quais são os determinantes dentro dessa dinâmica que convence um profissional como esse a não usar o recurso que ele usa pro filho da classe trabalhadora de regra, tá? Não só, né? Mas como o individualismo é muito exacerbado, que não é eu e minha família, que não sou eu e minha família, não importa, né? Na hora do antagonismo de classe importa, porque aí a gente tem que, mesmo que a gente não se goste, a gente tem que se unir contra o adversário, né, na contradição capital-trabalho. Mas é interessante um dado, caso essa informação proceda e isso conseguisse verificar que realmente é assim, para além da experiência cotidiana, né, uma percepção não cotidiana e mais generalista desse dado, caso a gente constatasse, seria interessante notar o seguinte: que é uma expressão no fenômeno da medicalização de um processo que na relação de trabalho já existe há muito tempo. Tá? As condições insalubres da atividade laboral do trabalhador não se reproduzem no gabinete do nosso chefe. E ele não sabe que lá no gabinete está tudo bem, que está tudo limpo, que está tudo gostoso, e lá na linha não. Não, lógico que ele sabe. Porém, diante dos privilégios de classe, mediados por privilégios de gênero, de cor de pele, de etnia, certo? Tudo isso atravessa. Pega lá Safiotti, está tudo lá, certo? Pouco importa, né? Então,
claro, se eu sei que o uso do metilfenidato provoca uma série de efeitos adversos perigosíssimos, entre eles ataques cardíacos, ideações suicidas, morte, está escrito na bula. Você não precisa ir atrás disso, está escrito na bula, tá? Eu não vou colocar esse negócio. Né? Então, de onde deriva isso? Não da cabecinha do médico, do corporativismo médico, que é fortíssimo, mas é uma expressão no campo desse segmento profissional de uma forma de agir e de estabelecer relações entre quem detém, quem não detém, quem tem poder político e quem não tem, que tem origens muito anteriores, tá? E sobre a medicalização dos meninos, maior do que o das meninas, penso que o ensino, não o sistemático, o espontâneo, dos papéis de gênero é um ótimo caminho para explicar isso. Então, o machismo social, que é muito forte, enfim, antes dessa pessoa nascer, né? E exposto a ele o tempo todo. Talvez dê ao menino, no seu processo de desenvolvimento, uma liberdade de ação e de posicionamento que a menina não tenha, via de regra, em função desse machismo social, tá? Que vai se constituir, na maior parte dos casos, em uma bela vantagem para ele desde o início do seu processo de desenvolvimento. Contudo, pode sair do controle e acabar caracterizando uma dissidência, a depender do contexto, da idade e do que se espera, tá, dessa criança. Então, eu apostaria nisso, papéis de gênero, culturais e aprendidos, tá? Sobre a Ana Augusta, professora, oi. Nessa amostragem, eu não sei dizer quantos eram da classe especial, tá? Da educação especial, mas o nosso sistema de organização dos dados, através de programas de agrupamento e seleção, eu posso fazer esse recorte se eu quiser, entende? Então por isso que é interessante a gente trocar ideia aqui, porque alguém pode dizer assim, Marcelo, vocês não juntaram isso com aquilo, que seria interessante. Pô, verdade, tranquilo, a gente conversa com o Rogério Pereira, que é o cientista da computação e entende bem do uso desse instrumento. A gente explica direitinho o que a gente espera, tal, a gente conversa com ele, discute junto, ele consegue tirar exatamente a informação que você gostaria. Então, eu não sei dizer agora, mas eu poderia levantar esse dado, se fosse necessário, assim como qualquer outro tipo de cruzamento entre todas aquelas informações que nós levantamos, tá? Sobre o comentário da Juliana, concordo, ela fez uma bela articulação e síntese, e eu queria fazer só eu queria me arriscar aqui, Ju. Quando eu perguntei lá na mesa sobre psicologia concreta, né, como fazer a psicologia concreta, ou seja, como estudar os processos psíquicos sem descolá-los da vida, e sem que nós sejamos, nesse movimento, genéricos demais, ao ponto de que nós estejamos falando de tudo e ao mesmo tempo de nada, e não decomponhamos esse fenômeno em elementos, ao ponto que a gente fala muito de uma coisinha que nem era o mais importante. Não era essencial ao fenômeno. Ou seja, como fazer psicologia concreta. No caso do
da pesquisa que eu desenvolvo no doutorado é justamente o desafio. Então, eu pensei em algumas coisas. No caso ali, o estudo do desenvolvimento da atenção voluntária e a sua intersecção com a organização do ensino. Que apontamentos eu faria para realizar a psicologia concreta? Olha só o grau da ousadia do cara que está falando com vocês agora. Primeiro, o estudo da atividade, não da função, já falei. Então veja lá na sua pesquisa se você está observando a função ou se você está estudando a atividade na sua estrutura. Mas não isolada no contexto, porque fora do contexto ou em diversos contextos a atividade se organiza de maneiras diferentes. Inclusive a atividade guia se expressa diferente mesmo sendo atividade guia nos dois casos. Por quê? Porque muda a hierarquia de motivos, muda a cadeia de ações, mudam os resultados objetivos das ações. Então, o contexto é essencial. E por que a atividade é tão importante? Porque ela é o fenômeno objetivo-subjetivo que, na minha opinião, a gente fica procurando, para não incorrer no subjetivismo nem no objetivismo desse estudo, para não incorrer na dissociação psicofísica do fenômeno. A atividade, ela tem componentes objetivos e subjetivos. Ela é as duas coisas. Outra coisa, a explicitação de significados na atividade. Por quê? Porque o que organiza, do ponto de vista voluntário, a atividade é o pensamento verbal, certo? Repleto de significados, como deixou claro Vygotsky, é a unidade de análise do estudo do pensamento verbal. Então, a explicitação dos significados que você identifica ali e procura vai te ajudar a entender, inclusive, os sentidos da atividade, no caso específico deste ou daquele sujeito. Se o pensamento tem essa função de organização, as operações do raciocínio não podem faltar, mesmo que você não esteja estudando pensamento. Está estudando afetos? As operações do raciocínio não podem faltar. Está estudando memória? As operações do raciocínio não podem faltar. No sentido de você pensar na explicitação dos significados da atividade concreta. O objeto e a unidade de análise você vai ter que identificar. Porque a unidade de análise, pensando dialeticamente, é a abstração que vai te permitir depois a chegar ao concreto pensado, sintético. E como observar isso? Como registrar isso? No caso da atenção, uma alternativa foi o tempo de atenção em atividade. Não sei se aplicaria a estudos outros. Por quê? Porque você tem que entender que a função é chamada função porque ela funciona para atender determinadas exigências da atividade. Então você tem que pensar, eu criei esse critério que seria o tempo de atenção na atividade como uma forma interessante, talvez, concreta, de estudar a função da atividade. E detalhe, no caso da atenção, não basta dizer que a atenção voluntária é controlada por estímulos internos, motivos, tá? Porque a atividade guia, ela tem uma especificidade e a pessoa pode ter motivos que são, apesar de internos, distintos da atividade guia. Então, por exemplo, o seu motivo de estar aqui é o certificado e não exatamente os conhecimentos aqui discutidos. Isso significa que, apesar de ser um estímulo interno, ele é adverso ou concorrente ao motivo da atividade guia. Ele vai te atrapalhar. Você não vai conseguir controlar voluntariamente a sua conduta tanto assim. Então tem que ser o controle da atenção por estímulos internos ligados à atividade guia, no caso das crianças de estudo. E, obviamente, nesse processo sempre considerar os níveis de desenvolvimento. Então,
Qualquer coisa que você avalie o sujeito sozinho, você não está avaliando todo o desenvolvimento. Nós já sabemos disso. Você está avaliando só o nível de desenvolvimento atual, caso a sua avaliação seja muito boa. Porque se ela não for, nem isso. Então, isolar o indivíduo para fazer a avaliação é conseguir só parte da sua resposta. Porque as capacidades reais, real não é uma boa palavra, as capacidades plenas dele estão no que ele é capaz no que ele já internalizou, já tornou órgão da sua individualidade, mas especialmente no caso da educação, as suas capacidades na relação com o outro, interpsíquicas. Então, se você vai fazer um estudo desse tipo, não esqueça de considerar, avaliar, observar a relação interpsíquica, senão você não avaliou o real desenvolvimento dessa pessoa. Real não é uma boa palavra. O desenvolvimento pleno dela, ok? E do grupo, enfim. Então, essas seriam, na minha modesta síntese, as possibilidades de um estudo do método, pensando no método de um estudo concreto da realização de uma psicologia concreta. Tá bom, Ju? Bom, pessoal, ficar com o mediador é horrível, né? Você fica regulando o tempo alheio. E como coordenador, às vezes é pior ainda, você regula todo mundo, né? Para o próximo evento, acho que nós vamos fazer mais tempo de fala, mais tempo de debate. Fica aí a proposta, não sei se todo mundo concorda. Mas, ó, eu tenho uma notícia não muito legal para vocês, tá? Vocês podem fazer um Google para mim, não tem problema. Recebemos um recadinho que a Marta me passou agora há pouco, que aquela pessoa que estava vendendo os lanchinhos nos outros dias avisou agora há pouco que ela não estaria aqui no intervalo. Então, eu vou fazer uma proposta um pouco indecente para vocês, eu sei que vocês vão ficar bravos comigo. Nós vamos fazer um intervalinho rápido só para ir ao banheiro. Vamos segurar a fominha, porque não tem cantina aqui perto. Se vocês saírem fora do campus para comer as árvores, não vai conseguir mais voltar a tempo de assistir a fala da Lígia. O que eu penso que não é nada bom, né? Então, o banheiro é no primeiro andar, no meio do corredor. Vamos fazer uma coisa rápida, assim, tipo 10 minutos de esticar as pernas e voltar. E aí fica com muita fome no almoço, que é bom, né? Tá bom? Obrigada, gente.